Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, na tua presença, nós te damos graça e pedimos que o Senhor esteja, Deus, dando cobertura ao nosso pastor, para que possa transmitir a tua palavra, Deus. Sabemos que a tua palavra penetrará nos corações daqueles que estão principalmente nos vendo agora na rede social. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graças a paz. Paz de Jesus. Passar bom fim de semana, é? Sim. Mais uma vez, bênção para estar na casa dos nossos pais. Amém. Por favor, abre sua Bíblia comigo em Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 40. 40. João 5:40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus falou. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, esse versículo é uma das armas favoritas dos arminianos em seu arsenal, que eles usam contra nós, pobres cristãos, chamados calvinistas. Eles dizem, veja, esse versículo prova que o homem tem livre arbítrio. No entanto, nesta manhã, pretendo usar esse mesmo versículo e prova que eles estão errados, pois não apenas não o usam corretamente, mas também o traduzem de forma errônea. Quando os armínios usam esse versículo, eles geralmente o dividem em seguinte forma. Primeiro, o homem tem vontade própria. Segundo, ele é totalmente livre. Terceiro, que os homens devem se dispor a vir a Cristo, caso contrário, não serão salvos. Irmãos, dividir esse versículo dessa forma não só é completamente errado, mas também distorce o que o Senhor está realmente dizendo. Nesta manhã, quero que analisemos esse versículo da forma como nosso Senhor queria que ele fosse entendido, e veremos que ele não ensina que o homem tem livre-arbítrio, mas exatamente o contrário. Já foi provado sem sombra de dúvida que o livre-arbítrio não existe. Agora, admito que o homem é agente livre. Em seu excelente livro, The Freedom of the Will, a liberdade da vontade, Jonathan Edwards provou que a vontade é tudo menos livre. É governado pelo desejo, dirigida pelo entendimento e movado pela motivação. Martinho Lutero disse certa vez, e eu cito, se alguém atribuir a menor parte da salvação ao livre-arbítrio do homem, essa pessoa não sabe nada sobre a graça. Nesta manhã, quero mostrar a vocês 4 coisas desse versículo. Primeiro, que todo homem está morto. Segundo, que há vida em Cristo Jesus. Terceiro, que há vida em Jesus Cristo para todos que a buscam. Quarto, o ponto crucial deste texto: nenhum homem por natureza jamais verá a Cristo.
Então, primeiro, nosso texto implica que todos os homens estão mortos por natureza. Ninguém precisa buscar a vida se já a tem em si mesmo. Mas Jesus diz: não quereis vir a mim para teres vida. Portanto, Jesus está dizendo: você pode pensar que tem vida, mas não tem. Você está morto. Meus amigos, estamos mortos em três maneiras. Primeiro, nós estamos legalmente mortos por natureza. No dia em que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus a Adão. E, embora Adão não tinha morrido imediatamente, ele estava legalmente morto. Nos Estados Unidos, quando um prisioneiro condenado à morte se desloca de um lugar para outro, os guardas da prisão gritam: homem morto andando. Ele já é considerado morto. E nós também estamos legalmente sob a pena de morte. Em segundo lugar, além de estarmos legalmente mortos, estamos espiritualmente mortos. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Adão comeu o fruto, a sentença foi cumprida não fisicamente, mas espiritualmente. Em um instante, o espírito de Adão morreu e a alma, não mais guiada por um espírito em sintonia com o Espírito de Deus, estava agora livre para satisfazer todos os desejos pecaminosos. Somente a consciência foi deixada para guiar a alma. Ela estava terrivelmente enfraquecida pelo efeito do pecado em Adão e em todos os homens. A terceira morte é a consumação das duas primeiras e é a mais terrível, a morte eterna. A morte legal é terrível por causa das suas consequências. A morte espiritual é terrível por causa do que assegurar. A morte legal e a morte espiritual são raízes e a morte eterna é o fruto. O corpo está na sepultura, a alma está diante do seu Criador, os livros estão abertos e a sentença final é pronunciada: afasta-te de mim, maldito. Irmãos, vamos passar para notícias mais alegres, né? Segundo a vida em Cristo Jesus, o Senhor diz: não quereis vir a mim para teres vida. Não há vida em Deus o Pai para um pecador. Não há vida em Deus o Espírito Santo para um pecador sem Cristo. A vida de um pecador está em Cristo Jesus. Assim como há três tipos de morte no homem natural, há três tipos de vida em Cristo Jesus. Primeiro, a vida legal em Cristo. Assim como todos os homens, por natureza, recebeu uma sentença de condenação no momento do pecado de Adão, você e eu
Se confiamos em Cristo, recebemos uma sentença legal de absolvição por meio do que Jesus Cristo fez. Meus amigos, existe uma coisa chamada vida legal em Cristo Jesus. E graças a Deus, alguns de nós a desfrutamos. Sabemos que nossos pecados são perdoados porque Cristo sofreu a punição por elas. Sabemos que nunca poderemos ser punidos porque Cristo sofreu em nosso lugar. Em segundo lugar, a vida espiritual em Cristo Jesus. Como o homem está espiritualmente morto, Deus tem vida espiritual para ele. Pois não há uma necessidade que não seja suprida por Jesus. Meus amigos, se você estiver espiritualmente morto, a vida em Cristo Jesus para você. Nesta manhã, as mortas podem viver novamente. Aleluia. Terceira, a vida eterna em Cristo Jesus. Se a morte eterna é terrível, a vida eterna é abençoada. Pois Cristo diz em João 12:26, onde eu estiver, aí estará o meu povo. Em João 17:24, Jesus fala, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, ou que me destes, para que vejam a minha glória. Dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca hão de parecer. Ele disse em João 10:28. Vida eterna. Não uma vida que elas perderão, mas a vida eterna. Isso, irmãos, leva-me ao meu terceiro ponto. Que a vida eterna é dada a todos os que a buscam. Deixe-me citar alguns textos. Ele é poderoso para salvar totalmente aqueles que vêm a Ele. Todo homem que vem a Cristo descobrirá que Cristo é capaz de salvá-lo. Salva até o extremo, algumas traduções falam. E não há ninguém na terra que possa ir além do extremo de Deus. Outro texto. Ou que vem a mim, de modo nenhuma o lançarei fora. Todo homem que vier encontrar a porta do coração de Cristo aberta. Todo homem que crer será salvo. Todo homem que vier encontrará misericórdia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu quarto e último ponto é, por natureza, nenhum homem verá a Cristo. Jesus diz claramente em meu texto, não quereis ver a mim para teres vida. Portanto, eu declaro com a autoridade das palavras do próprio Jesus, que você não verá a Cristo para ter vida. E eu poderia mostrar-lhes todas as horrores do inferno e as alegrias do céu, a suficiência de Cristo e sua própria condição perdida, mas nenhum de vocês verá a Cristo por si mesmo. A menos que o Espírito que repousou sobre Cristo os atraísse. É verdade que todos os homens, em sua condição natural, não verão a Cristo. É certo que os homens não verão a Cristo para que possam ter vida. Eu posso provar isso com muitas escrituras. Usarei apenas duas parábolas esta manhã.
Você se lembra a parábola de Lucas, em que um homem deu um banquete para seu filho e convidou um grande número de pessoas para comparecer. Os bodes e os animais cevados foram mortos. E ele enviou seus mensageiros, convidando muitos para a ceia. Elas foram um banquete? Ah, não. Mas todas elas, de comum acordo, começaram a se desculpar. Um delas disse que tinha se casado e por isso não podia ir, mas poderia tirar trazido consigo. Outro havia comprado um junto de bois e foi testá-los. Mas a festa era à noite e ele não podia testar os bois no escuro. O outro havia comprado um pedaço de terra e queria vê-lo, mas acho que não foi vê-lo como uma lanterna. Então todos deram desculpas e não quiseram ver. Bem, o homem estava determinado a fazer a festa. Então ele disse: saiam pelas estradas e cercas e convidem-nos? Não. Não é convidar, é obrigá-los a entrar, pois até mesmo os maltrapilhos que estavam nas cercas nunca teriam vindo se não fossem obrigados. Outra parábola. Certo homem tinha vinha. No tempo determinado, mandou um dos seus servos cobrar a aluguel. O que fizeram com ele? Bateram naquele servo. Mandou outro e o apedrejaram. Mandou outro e o mataram. E, por fim, ele disse: eu lhes enviarei meu filho. Elas o reverenciarão. Mas o que elas fizeram? Disseram: este é o aldeiro. Vamos matá-lo e expulsá-lo da vinha. E assim fizeram. O mesmo acontece com todos os homens por natureza. O Filho de Deus veio, mas os homens o rejeitaram. Não quereis vir a mim para terdes vida. Levaria muito tempo para mencionar outras escrituras. No entanto, vou me referir à grande doutrina da queda. Qualquer pessoa que acredite que a vontade do homem é totalmente livre e que ele pode ser salvo por ele, não acredita na queda. A queda destruiu o homem por completo. Ele não deixou um único poder intacto. Todas elas foram destruídas, degradadas e manchadas. A consciência do homem, às vezes reto, muito de sua ternura, mas ainda assim está decaída. A vontade também não está em centro. Sua natureza decaída foi colocada fora de ordem. Sua vontade em outras coisas se desviou de Deus. Mas a melhor prova disso é o grande fato de que você nunca conhece um cristão em sua vida que tenha dito que veio a Cristo sem Cristo tenha vindo a ele. Que eu busquei Jesus antes que ele me buscasse. E eu fui o Espírito e o Espírito não veio a mim.
não quereis vir a mim para teres vida. Então, não é esperança para o homem? Parece que sim. Pois Cristo não apenas diz que não veremos, como também diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trair, e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, não veremos, não podemos ver a Cristo por nossa própria vontade. Mas espera um pouquinho, meus irmãos. Há um raio de luz, um raio de esperança para nós na última parte do que Cristo disse. Ninguém pode ver a mim se o Pai não o atrair. Você viu a luz, a menos que o Pai o traia. Há um caminho para Cristo para o homem caído, por meio do Pai que o atrair para Cristo. O Pai, em sua soberana misericórdia e graça que não merecemos, está chamando de humanidade caída um povo para si. O Espírito Santo traz nova vida ao espírito do homem e o atrai a Cristo. E tendo sido atraídos a Cristo, somos dele para sempre. Pois como o próprio Cristo disse em João 6,37, todas aquele que o Pai me dá, vir a mim. E o que vê a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Para encerrar, deixe-me fazer uma pergunta ali. Você está sentindo a atração do Pai esta manhã? O Espírito Santo está ali mostrando sua necessidade de salvação? Se a resposta for sim, peço que responda a Ele agora mesmo. Arrependendo-se dos seus pecados e depositar sua fé na obra consumada de Cristo na cruz. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu oro, Pai, esta manhã, que se alguém está assistindo este vídeo, esta mensagem nesta manhã, ou qualquer outro dia, que você atraia esta pessoa para si mesmo, que você mostrar pelo seu Espírito Santo a necessidade dela por salvação, que ela se arrepender de seus pecados, colocando o seu fé na obra consumada de seu Filho Jesus Cristo na cruz por elas. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.